Ishkayará! Sejam bem-vindos a esse vídeo. Olha, que vocês estejam bem, né? Contribuindo sempre para a construção da sua vida, da existência, da harmonia, que a sua família esteja bem também, que você possa progredir sempre. Bom, esse vídeo a gente vai falar sobre os aspectos do que e do porquê a necessidade das tradições existirem e dos movimentos espirituais que são praticados no hoje. Tantas ações espirituais e principalmente das várias formas diferentes que existem hoje, que sempre existiram, na verdade, e a preocupação que o espiritual tem de sustentar o sagrado, a essência sagrada da vida. Isso é uma questão séria que a gente observa, porque a gente observa muita gente brigando em relação a essas questões, né, do sagrado. Ah, eu faço de um jeito, você faz de outro, o meu é certo, o seu é errado, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre essa questão hoje, tá? Dentro, lógico, da visão da minha tradição, da tradição Tupacuaçu, dos conhecimentos xamânicos nativos, né, do que observamos em relação a isso, tá bom? Mas, antes da gente começar, vê se dá um like aí, entendeu? Dá aquele apoio para o canal do Xamã Cientista, também ative as notificações para você poder receber os vídeos sempre assim que saírem, e você poder aprendendo mais, porque o nosso objetivo aqui é passar coisas boas, certo? Coisas espirituais, entendimento, integrando também a espiritualidade com a ciência, né? E trazendo muitas vezes noções, compreensões que pouco são faladas, tá certo? Nas mídias sociais e na internet, tá bom? E aspectos interessantes aí. Então, dê aquele apoio já. Agora, dê aquele apoio. Vai lá, dá o seu like, tá bom? Compartilha. Coloque para mais pessoas verem este vídeo, certo? Tá bom? Então tá bom. Então tá certo. Então vamos lá. O que eu venho trazer hoje nessa nossa conversa? Nesse nosso conselho espiritual. E por isso, como é espiritual, a minha atividade, como é sagrada, a minha atividade é sagrada, entendeu? Então, eu estou fazendo uma ação de reconhecimento ao sagrado que é. Bem natural como é, bem natural como a gente é, né? Sem artifícios, né? Bom, então, é importante entender que o mundo espiritual, quando a gente fala mundo espiritual, a gente não está limitando a uma religião. Nada disso. Nós estamos falando de mundo espiritual. Não a uma religião praticada, a uma organização praticada ou uma organização para se praticar aquele espiritual. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de espiritual.
O espiritual, ele é muito mais amplo do que a ordem que a gente procura colocar nas coisas, ou o domínio que a gente acha que tem sobre esse espiritual. E como o contato com o espiritual é uma coisa natural, certo? Por mais que as pessoas procurem forçar um contato, o contato real, vamos dizer assim, se a gente pode chamar, né, de real, que existem várias nuances da realidade, mas o mais claro, ele ocorre de forma espontânea. Não é uma forma obrigatória, você está entendendo? Não é uma forma dominada, não é um controle. O espiritual, ele não ocorre por você controlar técnicas. As técnicas que você desenvolve, elas melhoram a possibilidade do seu contato com o espiritual. Mas elas não forçam o espiritual a se comunicar com você, por exemplo. Um exemplo, né? Então, nós entendemos que o espiritual ele não está, ele é. E nós estamos, nós somos seres de estados, nós somos seres de temperos, de temperamentos, né? O nosso tempero, ele é uma junção de atitudes, sentimentos, reações, pensamentos, um monte de coisa que tempera. Mas o espiritual não, o espiritual ele é. Ele é. Só que, mediante aos nossos estados e aos nossos temperos, nós favorecemos essa conexão com o espiritual. Nós favorecemos a conexão. Ela fica mais possível de acontecer. E se ela fica mais possível de acontecer, isso é positivo. E nessa situação de uma comunicação espiritual, de um contato espiritual, de uma conexão com o espiritual acontecer, é visível como esse espiritual tão amplo, ele não se limita a um grupo. Ele é muito amplo. Ele não se encontra limitado a uma condição. Então a gente diria assim, né? O pensamento poderia chegar a entender ou acreditar que só existe o grupo espiritual dos índios, só existe o grupo espiritual dos árabes, só existe o grupo espiritual dos seres ascensionados, só existe o grupo espiritual dos seres que morreram há pouco tempo, só existe o grupo espiritual da ordem XYZ, né? E não é assim. Não é assim. Aqui no plano físico, nós limitamos condições regionais, né? Então, nós temos bairros, nós temos cidades, nós temos estados, nós temos países, nós temos continentes diferentes, com culturas diferentes e tudo mais. No plano espiritual, essa condição de
limite como espiritual como um todo, não há. Mas, lógico que quando a gente fala, por exemplo, qual será o espiritual do Brasil? Então, tem uma condição do espiritual do Brasil, tem uma condição do espiritual da Alemanha, tem uma condição do espiritual da África, tem uma condição do espiritual daquele povo, daquela etnia africana, tem o espiritual daquele povo, daquela etnia indígena, tem o espiritual daquele povo, daquela etnia europeia. Tem, porque se cria uma egrégora, existe uma cultura, então tem condições ali. Mas o espiritual ele não fica determinando isso, é aquilo, aquilo outro. Por isso que essas culturas elas atravessam o mundo. Atravessam o mundo, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você está no Brasil e você conhece alguns divindades ou conceitos astecas, inca, maia. Você conhece divindades, conceitos, mesmo que não seja a fundo, existem pessoas que sabem mais a fundo, dos Apaches, né? Dos Lakota, da América do Norte. Você conhece aqui as divindades africanas, os orixás, né? Os conceitos, as vibrações. Você conhece aqui dos celtas. Então, atravessa os continentes, se espalha pelo mundo. Então, aqui no Brasil existem pessoas que cultuam os celtas, cultuam os maias, cultuam os astecas, cultuam os Lakota, os preceitos Lakota, né? Esse cultuar é porque essa pessoa reconhece aquilo como importante para o ser dela. E isso é muito sagrado. A pessoa cultua o orixá porque ela reconhece para o ser dela a importância disso. E isso é um estímulo ao sagrado. Independente dos conceitos e nomes e formas, a essência reconhece, né? É um trabalho de reconhecimento do sagrado. Mesmo assim, cada ser tem a sua ancestralidade. Então, a ancestralidade ela pode ser entendida aqui inicialmente também como afinidade. Uma afinidade com aqueles preceitos, com aqueles conhecimentos, com aquela sabedoria, com aquelas forças espirituais, com aquelas divindades, como ela colocar. E esta afinidade compõe a história da pessoa, o que ela está fazendo hoje, o caminho sagrado que ela está realizando. E só pensando nisso, nós já entendemos que este fato mostra que tudo que existe é porque é importante existir. Está existindo porque é importante. Está existindo porque é necessário. E compõe o caminho sagrado dos seres no nosso planeta mãe, no nosso planeta Terra. Certo? Então, se a gente pensar nesta maneira,
fica muito ingênuo e limitado o criticar uma outra filosofia, um outro caminho, alguém que reconheça o sagrado, porque está fazendo o caminho dele. Entendeu? Aquilo é importante para ele. Isso também não significa que ele não possa reunir mais caminhos. Que sejam, lógico, dentro da caminhada daquele ser, que seja em equilíbrio, né? Que desenvolva, que faça essa pessoa crescer, progredir, né? E até uma questão um ponto muito interessante de se observar, que é a questão de evolução, a palavra evolução. A gente evolui, não evolui, como que é, né? Vamos pensar materialmente, fisicamente. O que você era há alguns anos, você é diferente hoje, então houve alguma evolução. Seja essa evolução para um caminho de equilíbrio ou não, bom ou ruim, ocorreu uma mudança. Essa mudança, ela te gerou novos tipos de comportamento, atitudes. Você evoluiu no seu pensamento. Aquilo que você conhecia e agora o que você conhece, por exemplo, vamos tocar no ponto da tecnologia, da ciência. Aquilo que você conhecia como tecnologia e ciência no passado, que você tinha acesso, já é diferente hoje. Hoje você tem acesso a outras coisas, então você evoluiu. Então a evolução é uma coisa natural. Se acreditar ou não, ela é natural. Se ela ocorre no físico, ela ocorre também no espiritual. Ela é natural. De forma bem simples, não tem como não pensar num processo de evolução. Tá? Agora, a gente não pode determinar a evolução. Olha, a evolução, né? Você chegar até isso, até aquilo. Isso compõe muitas vezes um pensamento restritivo do caminho da pessoa. Você só vai evoluir se você fazer isso. Será? Né? Será que é bem assim? Na prática, as pessoas às vezes evoluem por outros caminhos. Entenderam? Entenderam essa questão de evolução? Então, depende de como você entende evolução. Agora, se a gente pensar que é todo o caminho da natureza, e essa é a sabedoria milenar, todo o caminho da natureza leva a equilíbrio, porque a natureza está sempre equilibrando esse caos, né? Você fala, né? Olha, ocorreu um terremoto, ocorreu uma enchente, ocorreu um vulcão. É um caminho sempre de ajuste. Só que esse ajuste, ele não fica pensando em você como individualidade. Ele é muito amplo. É muito amplo. E a coisa vai se ajustar em um enredo amplo. Né? Ocorreu uma alteração climática. Essa alteração climática é um ajuste. A gente pode ver isso, por exemplo, no meio molecular. As moléculas, ou elas estão sem estabilidade ou com estabilidade. Mas elas sempre buscam a estabilidade. Você querendo ou não, não é uma coisa que você domina. Você sabe trabalhar com isso. Você aprende a trabalhar com essa natureza. Então você pega uma vitamina C, por exemplo, e ela é instável, completamente instável, a vitamina C. Da luz, por exemplo, tá? Você pega aquelas vitamina C efervescente e você expõe à luz. Por que ela vem dentro daquele frasco e ainda embrulhada, bem embrulhada? Para não pegar luz, para você já colocar lá e depois já tomar. Porque vitamina C é instável. Aí se procura até fazer o processo de efervescência, fazer alguns caminhos e tal.
tentar controlar essa instabilidade, ou seja, é uma ação, porque nós somos agentes no nosso meio. Então é uma ação feita para produzir maior estabilidade, ou seja, apoiar a natureza da vitamina C a ficar em equilíbrio, para que ela possa ser melhor, por exemplo, absorvida pelo nosso organismo. Então as moléculas, elas buscam sempre equilíbrio. O caos é o meio de transformação para a busca do equilíbrio. Tá? Até na área de membros, eu ensino muito sobre isso, ensino as magias em relação a esses processos do caos, da transformação, provinda da sabedoria nativa, tá? E aplicada, por exemplo, para a proteção de um ambiente, para a sintonia com uma força, entendeu? Para que a sua voz tenha mais força, para que a sua energia seja mais ampla, para que você tenha mais prosperidade e movimento na vida, observando os movimentos naturais, que é a alquimia da natureza, entendeu? Bom, então, percebendo que tudo se busca o equilíbrio, o sagrado é um meio de busca desse equilíbrio. É o meio que o ser está buscando para aquele equilíbrio dele. Então, tudo que existe é necessário existir. Cada condição em seu movimento. E às vezes você faz aquele movimento, fecha aquele ciclo e vai para um outro ciclo. Por isso que é importante entender que o xamanismo ele não é uma religião. Ele não busca estabelecer dogmas. Ele busca reconhecer o sagrado. Reconhecer esse sagrado em seu ser, observando a existência, a vida, a natureza. Entenda a natureza como uma amplitude maior, como existência, como a vida, como a essência. É assim que é compreendido dentro dessa caminhada, tá? Então, chegamos a um ponto importante, que é perceber que todas as filosofias, práticas, elas são necessárias. São necessárias. A gente pode puxar várias, né? Várias. O sufismo, a Ayurveda, as práticas com campo áurico, as projeções astrais, né? As práticas de projeções astrais, as mentalizações, os passes, as sessões espíritas, né? As atividades da Umbanda, as práticas umbandistas, as práticas da Quimbanda, as práticas do budismo e várias outras, as práticas muçulmanas, elas são necessárias e tomam o seu ritmo e estão com o ser que tem afinidades a ela, por ligação de ancestralidade, não à toa, numa busca do seu equilíbrio. Se nós temos esta visão, nós saímos da questão de peso e compreendemos melhor as coisas, né? De todos os caminhos. Saímos daquele sentido da religião como poder e entendemos a religiosidade como essência. Tá? E de forma alguma é uma destruição aos conceitos. Na verdade, é um reconhecimento mais profundo aos conceitos, aos ensinamentos praticados. Principalmente praticados. Não elaborados e montados como um esquema, mas sim praticados.
Então esse é um vídeo curto que eu queria trazer esse pensamento para vocês, tá? Se você critica muitas religiões, que você pode ter uma outra maneira de observar essas coisas. Sair do conceito de religião e entrar no conceito de religiosidade, de um entendimento da religiosidade, da essência da religiosidade. E também da importância de como o espiritual, que agrupa tantos seres espirituais, comunidades espirituais, comunidades familiares, antepassados, ancestrais, né? Que agrega um universo tão grande de seres que estão além dessas condições, de seres humanos, de seres não humanos no espiritual. Então esse espiritual, como traz a importância do reconhecimento da nossa ligação com o sagrado. Podemos entender isso como uma gigantesca missão, se a gente pode colocar esse nome, do ser reconhecer o seu sagrado para voltar ao equilíbrio, reconhecer o seu sagrado, reconhecer a sua vida como sagrada para voltar ao equilíbrio. E tudo o que a gente faz, tudo que a gente faz no dia a dia, as coisas mais simples, são sagradas. Se alimentar, extremamente sagrado. Você coloca alimento todo dia na sua boca. Todos os dias você coloca um alimento na sua boca. Olha a importância disto. Esse alimento é sagrado. A atividade, o seu trabalho é sagrado. As coisas mais simples de você pegar e colocar, por exemplo, um aroma, um perfume no seu corpo, é sagrado. E quando a gente entende o sagrado, a gente começa a comungar com mais sabedoria com aquilo. E sabedorias que atravessam o limite do físico para acessar esse espiritual. Para acessar esse espiritual. Para fluir esse espiritual mais visivelmente na nossa vida. E fluir o espiritual na nossa vida significa crescer, evoluir, transformar, melhorar, prosperar, alinhar, fortalecer. Entenderam? Então esse é um aspecto que envolve várias áreas. Envolve a sabedoria da magia nativa. E se você quer saber mais sobre magia nativa mesmo, você precisa participar dos membros. Participe dos membros, que lá você vai aprender, eu te dou mais informações mais profundas, orientações e práticas de magia, como eu te falei, de proteção, de ação, tá? E se você está passando por alguma situação que necessite do meu auxílio, eu atendo. Primeiro o atendimento, a gente vai conversar, eu vou observar no meio oracular, xamânico, tradicional, da tradição Tubacuaçu, para observar o que está ocorrendo no seu culto, no que não está ao alcance das suas mãos, da sua cabeça, que está acontecendo, tá? Então, várias situações, ou conflito, ou que você precisa entender alguma coisa, ou perceber alguma coisa, você pode realizar isso, tá? É só entrar em contato, vou deixar meu contato nas descrições, na descrição aqui do vídeo, você entra em contato, marca o seu horário comigo, tá? Seja da onde você for, porque esse atendimento eu faço tanto online quanto também presencial, tá? Faço muito online. E a gente vai fazer o levantamento do que é necessário, o que é, com o que está acontecendo, tá? Mesmo, e caminhos, seja para a sua saúde física, seja para a sua saúde emocional e sua saúde espiritual. Eu agrego tudo isso, porque eu reúno os aspectos da saúde, da ciência, tá?
com os aspectos espirituais. Para mim não há divisão entre ciência e espiritualidade. A espiritualidade é o caminho muito claro para a gente entender os avanços científicos. O entendimento, por exemplo, do comportamento de um nutriente no seu corpo, de uma substância, das condições que aquela substância vai lhe dar. Tá bom? Tá certo? Então é só você pegar o contato, entrar em contato, marcar o seu horário para a gente fazer esse caminho. Tá aí para você. Então eu vou parando por aqui. Nishikayará, Poranheté. Você tenha um ótimo dia, uma ótima noite e tenha sempre, sempre cabeça boa. Cabeça boa sempre.